Horus, né? O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a parte de licenciamento, né? Explicar um pouquinho aí das diretivas, explicar um pouco das versões e edições aí do produto e de alguns itens aí que são pontos de atenção, né? Quando a gente utiliza aí o produto, né? Então, para a gente não cair dentro de algumas armadilhas aí que tem aí durante esse desenvolvimento, né? Então, é legal para a gente conhecer bem como é que funciona a métrica, sabendo como que a métrica funciona, a gente consegue aí estar sempre regular aí em relação aí ao uso do produto, tá? Antes, falando só um pouquinho da Horus, né? Então, para quem ainda não conhece a Horus, né? Para quem ainda não teve contato conosco, então é novo aqui dentro desse circuito, a Horus é uma empresa aqui que trabalha aí com a parte de Information Management, né? Nós iniciamos os nossos trabalhos lá em 1995. Desde então, viemos abraçando novas tecnologias, né? Originalmente, a gente começou aí com a família de Sybase, que futuramente aí foi adquirido aí pela SAP. E hoje a gente tem um trabalho aí em território nacional, aí praticamente, né? Tem então, poucas localidades que a gente aí não atua de maneira efetiva. Nosso escritório, né, fica aqui, o principal fica aqui em Curitiba. Também temos aí um escritório em São Paulo, né, para poder ter uma boa distribuição aí e relacionamento com os nossos clientes, mas é um atendimento amplo aí que a gente faz aí em cima da área de Information Management, tá? Seja ele dentro dos nossos parceiros aí de SAP, IBM, né, Oracle, Microsoft, além de produtos open source, né? Então, se a gente pegar a distribuição aí, Postgres também, é um item que nós damos aí atenção, né? E derivações, né, desses produtos também é um item de skill aí que a Oracle regularmente aí conduz, né? Workshops e toda a parte aí de replicação de informação, né, que seja necessário para os nossos clientes também aí faz parte aí do nosso core business aqui que a gente entrega para os nossos clientes, né? Então, aqui é só um breve overview aí para quem ainda não conhece a Horus, né? Então, já dá para ver que é uma empresa que tem 25 anos aí dentro do mercado, então a gente consegue ter alguma experiência em relação a esses ambientes para poder compartilhar aí com os nossos clientes e agora aí também dentro desse webinar para compartilhar aí com vocês, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui sobre a parte aí do licenciamento do Oracle, né, é para a gente poder entender um mecanismo, na verdade, algumas diretivas, né, o que é uma edição e o que é uma versão do Oracle, né, então às vezes a gente fala, eu estou usando a versão standard, né, estou utilizando a versão Enterprise, né, então, separação aqui de dois conceitos. Edição do meu produto, a classificação dele em relação a como que eles posicionam o produto aí, né, dentro de venda, né? Então, aqui dentro dessa minha edição desse meu produto, eu vou entrar aí com o tipo inicial do meu produto, que é o Oracle Standard, e na sequência, né, a parte de criação desse meu produto. E segundo, né, a versão do meu produto é a ordem cronológica daquilo que eu vou entregando, né, para os meus clientes e como que eu vou evoluindo esse produto, né? Então, essa entrega subsequente de produção que a Oracle vai fazendo, vai dando novas habilidades aí para o meu produto e eu vou evoluindo nessa entrega aí conforme eu tenho aí novas funcionalidades aí sendo implementadas dentro delas, né? Então, é o primeiro ponto que é importante que a gente consiga entender aí a diferenciação, né, e classificação entre um item e outro, tá? Dito isso, tá? É importante também que a gente entenda que hoje o produto do Oracle ele é ofertado em N formas, tá? Hoje a gente vai concentrar basicamente aí em duas formas, né? Que é a forma aí dentro do Standard Edition, né? On-premise e também falar um pouco dele em nuvem, tá? E a gente também vai falar um pouco aí da versão Enterprise, né? Então, uma outra edição que nós temos aqui do produto aí para poder fazer aí essa entrega, tá? Também é importante dizer que o produto é vendido dentro da Enterprise Edition, né, associado aos appliances da Oracle, né? Então, aqui quando eu tenho um Exadata, quando eu tenho aí um ODA, eu posso também ter o meu produto Oracle associado. Então, o meu EES aqui é a minha edição que atende esses appliances, tá? Temos uma versão aqui de Personal Edition, né? Então, se algum produto aí para uso peculiar, próprio, né? Então, é uma versão bem específica, tem regras bem específicas de uso, né? Não é o nosso foco aqui hoje, mas também saibamos que existe uma possibilidade aí dentro desse item, tá? E os nossos CS, né? Os nossos DBCS aqui, que é o database aí cloud da própria Oracle, são as edições que vão atender o produto dentro da Oracle Cloud, tá? Então, essas edições aqui, né, de licenciamento também são específicos para a nuvem que a Oracle provê para os clientes dela, tá? Então, existem outros provedores de nuvem, né? A gente tem vários conhecidos, como o próprio Azure, o AWS,
mas a Oracle criou mecanismos específicos aí de licenciamento para o produto deles, né? E por último aqui, né, também a utilização dentro do Exadata, né, como serviço, né? Então, além de oferecer os produtos dentro de uma engenharia, né, ou dentro de um maquinário dentro da própria Oracle Cloud aí, tradicional, existe a possibilidade ainda, né, de ter esse Exadata aí sendo contratado em nuvem. Então, todos esses outros produtos aqui que vão ter a parte aí de CS, né, o meu Cloud Service aqui sendo oferecido pela Oracle, tá? São itens específicos da Cloud da Oracle. E essas 4 ofertas que tem aqui em cima são ofertadas, né, de maneira que eu posso escolher aonde eu vou utilizar, né, esses produtos, né? Então, se eu for fazer o uso dele on-premise na versão Standard ou Enterprise, ou dentro de uma appliance que eu possa ter aqui on-premise ou colocado dentro de alguma nuvem e dentro da minha Personal Edition, né? Focando nessas 2 versões, que são as 2 edições, aliás, desculpe, que as mais utilizadas, né? Então, são as 2 edições que os nossos clientes mais consomem, são as mais tradicionais aí dentro do meio corporativo, que é importante a gente focar nos tipos, né, que cada uma delas oferta. Primeiro, entender como que elas podem ser licenciadas, né, cada uma dessas 2 ofertas que tem. A primeira delas, né, que é a minha edição de entrada, que é a minha versão standard, o objetivo dela é atender small business, né? Então, quando eu entro com essa versão standard, ela é a minha porta de entrada para poder eu ativar esse mecanismo de database dentro da minha corporação, mas não necessariamente já escalando para uma versão enterprise, por exemplo, tá? E segundo, a versão Enterprise, que já é uma edição que ela tem maiores habilidades, né? Então eu tenho mais funcionalidades disponíveis e eu também aqui tenho possibilidades de acoplar, né, novas habilidades dentro do meu produto, né? Então eu tenho algumas opções extras, né, ou additional options que eu posso colocar aí dentro do meu banco e fazer com que ele ganhe aí novas habilidades, tá? Separando o tipo de licenciamento já nesse momento, como que eu classifico cada uma das 2, né? Primeiro ponto é que eu tenho o licenciamento tanto na Standard quanto na Enterprise formado por 2 tipos, né? Um deles é por usuário, né? E o outro é por processador ou core, né? Ou seja, qual é a disponibilidade de processamento, a capacidade de processamento que eu tenho dentro do meu equipamento é que vai trazer aí para mim a diretiva de licenciamento, né? Se a gente for olhar agora aqui para a nossa edição aqui Enterprise, tá? A gente vai ver que essa edição aqui de entrada, eu começo falando que o licenciamento dela é feito por processador físico, tá? O que isso significa na prática? Que eu vou olhar a quantidade de processador físico que eu tenho dentro do meu equipamento. Fábio, mas eu tenho aqui uma máquina com um chip quad-core. Eu preciso de quantos licenciamentos? 1, porque eu olho somente o processador físico. E se eu trocar, Fábio, esse meu processador de quad-core para um processador que tenha 12 núcleos, eu vou precisar aumentar o meu licenciamento standard? Não, porque eu continuo tendo apenas um chip físico instalado na máquina. Então, aqui um ponto que é interessante é que a minha versão standard, ela não olha para o volume de cores que eu tenho dentro desse chip físico, e sim quantos chips físicos eu tenho instalado dentro dessa minha máquina, tá? Então, esse é um item interessante porque eu acabo conseguindo ter escalabilidade, né, fazendo um upgrade de hardware e não necessariamente eu preciso, né, levar, né, novas licenças para esse ambiente. Então, é uma vantagem aqui da edição standard aqui ter essa habilidade por esse licenciamento, tá? Do outro lado, né, quando a gente fala da edição Enterprise, nós temos também o licenciamento, mas ele é feito por core físico do meu ambiente, ou seja, eu não me preocupo por quantos processadores você possui dentro da sua máquina, mas qual é o número de cores que está disponível, tá? Para você poder utilizar dentro aí do seu Oracle, tá? Elementos que são importantes aqui, tá? Se você tem uma máquina com 4 processadores físicos aqui, por exemplo, dentro da tua edição Enterprise, como que eu faço para poder exibir esse meu cálculo, fazer o cálculo de licenciamento? Primeiro, eu preciso contar quantos cores eu tenho dentro de cada um desses processadores físicos, né? Pegando esse nosso exemplo que a gente está vendo aqui na própria tela, nós temos aqui um octa-core, né? Então, eu tenho 8 núcleos dentro desse meu processador físico. Se eu tiver 4 desses processadores físicos com 8 núcleos dentro de cada um deles,
significa dizer que eu tenho um total de 32 núcleos disponíveis para eu poder processar dentro da minha máquina, né? Enfim, dentro da VM que pode ser utilizada aqui. Aqui o ponto que a gente tem que observar é que eu não contabilizo os núcleos lógicos, ou seja, esses 32 núcleos físicos que nós estamos apresentando aqui dentro desse exemplo, podem se transformar em 64 núcleos lógicos, né? Então, eu ativo, por exemplo, o Hyperthreads dentro do meu processador, eu consigo enxergar, né? Eu fazer com que o meu sistema operacional enxergue 2 núcleos a partir de um núcleo físico. O licenciamento não considera o núcleo lógico, ele considera o núcleo físico que eu estou disponibilizando, né, para esse meu ambiente. Então, esse é um ponto aqui de bastante atenção. Se eu tenho 64 cores lógicos, eu preciso ir para os meus cores físicos para poder entender o volume de licenciamento da versão Enterprise. Fiz a minha equação, eu tenho 32 núcleos, que nem eu acabei de colocar aqui para vocês. Significa dizer que eu tenho que licenciar esses 32 núcleos? Não, não preciso licenciar esses 32 núcleos, porque agora entra um fator aqui, que é o meu Oracle Core Process Factor, que ele vai me dizer, baseado na arquitetura que eu tenho desse meu processador, qual é o fator que eu utilizo para poder converter em licenças, tá? Pegar aqui a família Intel, que é uma família um pouco mais comum de uso, né? Então, a família Intel tem um fator de processador de 0,5. Significa dizer que desses 32 núcleos, multiplicado por esse fator de 0,5, eu vou ter que licenciar 16 desses núcleos, né? Ou ter 16, né, licenças para poder atender esses 32 núcleos. Por quê? Cada núcleo conta 0,5 licenças, tá? Então, esse é um ponto interessante. Dos meus 32 núcleos que estão disponíveis aqui dentro do meu equipamento, eu vou ter que ter 16 licenças para que todos esses 32 núcleos estejam aí cobertos pelo meu licenciamento, né? Então, percebam que o licenciamento Enterprise não é simplesmente eu calcular o número de núcleos que eu tenho disponíveis, tá? Mas sim, eu preciso somar esses núcleos disponíveis, mais fazer a equação que é baseado aí no Oracle Process Core Factor, tá? Então, esse é um elemento que é interessante porque a gente consegue ter uma redução aí de capacidade. Se a gente for para uma máquina Power, já muda esse meu fator aqui de processamento. Entende-se que uma IBM Power tem uma capacidade de processamento um pouco maior do que a família Intel, por exemplo, tá? Mas daqui a pouco, no próximo slide, eu vou mostrar o link para vocês, onde vocês vão poder consultar todos esses elementos, e esse slide vai ser disponibilizado para vocês, só para que vocês entendam, né? Toda essa parte de família de processador, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Aqui dentro da versão Enterprise, eu não tenho limites, né, de uso, né? Então, se eu colocar 128 núcleos Intel, eu vou ter 64 licenças, né? Se eu colocar 256 núcleos, eu vou precisar de 128 licenças aqui para poder fazer esse atendimento, e assim aí vai progredindo o meu ambiente. Então, aqui eu consigo escalar, né, o meu ambiente sem me preocupar em limite. Já na edição standard, utilizando o meio de licenciamento aqui, né, por processador físico, eu tenho um limite de uso. Esse processador físico aqui, olhando para a minha máquina física, eu posso chegar ao máximo de 2 desses processadores. Eu não posso ter uma máquina que possua mais do que 2 processadores. Cenários agora que normalmente a gente regularmente acaba esbarrando durante os projetos, que são cenários de atenção, tá? Fábio, então eu estou com uma máquina física que tenha 4 desses meus processadores. Se eu, por exemplo, criar uma máquina virtual que só utilize 2 desses processadores, eu posso licenciar o Oracle Standard para essa VM? Não, não pode. Independente do subcapacity que você faça dentro de uma máquina física, você não pode fazer a utilização do Oracle na edição standard se tua máquina física tiver mais do que 2 processadores, tá? Não importa o tipo de subcapacity que você faça dentro do seu ambiente. Seja ela utilizando o Oracle VM, seja utilizando o VMware, qualquer solução que a gente tenha para poder repartir esses recursos entre múltiplas máquinas, não é válida uma vez que você tem mais do que 2 processadores, tá, físicos dentro desse teu ambiente. Então, esse é um ponto muito importante.
Eu não posso fazer subcapacities de ambiente que tenham mais do que 2 processadores e colocar o Oracle para operar em cima deles, tá? Ponto número 1. Item de atenção número 2. Fábio, se eu tenho uma máquina que tem 2 processadores, logo eu precisaria de 2 licenças. Mas aqui eu quero dividir que um processador vá para o meu servidor de aplicação e outro processador vá para o meu servidor, por exemplo, de banco de dados. Eu posso ter apenas uma licença para o meu servidor de banco de dados? A resposta aqui é depende. Qual é a solução de virtualização que você está utilizando? Se essa solução de virtualização for uma solução não homologada pela Oracle, você não pode fazer aí subcapacity do teu ambiente, ou seja, você é obrigado a licenciar o ambiente físico inteiro, tá? Nesse caso, licenciar os 2 processadores físicos. Ah, Fábio, eu estou utilizando o Oracle VM e estou fazendo hard partitioning, ou seja, dedicando um processador para uma VM e dedicando o outro processador para outra VM. Nesse cenário, eu consigo licenciar apenas um processador? Pode. Esse é o cenário que você pode fazer subcapacity e fazer o licenciamento aí apenas de um processador, tá? Atualmente, o único virtualizador homologado pela Oracle é o Oracle VM, tá? Qualquer outro virtualizador que você venha utilizar que não o Oracle VM, você vai acabar não conseguindo, tá, fazer esse subcapacity e essa redimensão, né, de utilização aí de licenças para esse seu ambiente, legal? Então, aqui é um ponto bem importante. Eu diria para vocês que boa parte, às vezes, dos desafios que nós temos quando a gente vai compor esses ambientes utilizando o licenciamento standard é baseado nessa limitação aqui de 2 processadores, tá? Então, às vezes, a gente faz o desenho de bons projetos e a gente acaba tendo que desmembrar ele em múltiplos equipamentos por conta aí dessa limitação, se a gente for considerar a edição standard. Uma vez que eu evoluo para a edição Enterprise, aí eu não tenho mais essa preocupação, né? Eu consigo fazer isso aí de maneira muito mais tranquila, tá? Dentro desses ambientes, tá? As 2 edições permitem que eu faça o licenciamento, tá? Por usuário, tá? Então, esse Named User Plus aqui é o tipo de licenciamento que eu posso fazer por usuário, tá? Aqui alguns pontos que são importantes para a gente poder destacar e que às vezes geram um pouco de confusão também durante esse licenciamento, tá? Primeiro ponto é que eu tenho mínimo de aquisição, tá, de licenciamento por usuário, tá? Então, supomos que você vai adquirir dentro da tua edição aqui Enterprise um licenciamento por usuário. Você fala, Fábio, eu quero a edição Enterprise, mas eu quero que essa edição tenha apenas 10 usuários. Posso? Não pode, tá? Eu tenho um mínimo de 25 usuários por core que eu preciso atender aqui, tá? Quando eu faço essa contratação. Então, se eu pegar um processador que nem esse que nós temos no exemplo aqui em cima e tentar, por exemplo, para esse processador fazer a aquisição de usuários, eu vou ter que contar o meu número de núcleos que eu tenho dentro desse ambiente, multiplicar esse número de núcleos em cima desse ambiente aqui pelo número de 25 e ver qual é a quantidade total que eu tenho, né, para poder fazer essa aquisição de usuário. Então, perceba que não é simplesmente um número que você possa escolher baseado 100% na sua necessidade. É claro que a sua necessidade é importante, mas eu tenho um mínimo que eu preciso adquirir aqui dentro, tá? Para poder fazer aí esse atendimento. E o mesmo também aqui para a nossa edição standard, tá? Então, a edição standard também faz com que eu possa utilizar o licenciamento aí por usuário, mas eu vou ter um mínimo que eu preciso adquirir, tá? Para essa utilização desse tipo de licenciamento, tá? A gente normalmente faz um estudo, tá? Para poder comparar se o meu licenciamento standard, um licenciamento por processador, é melhor do que o licenciamento por usuário. Então, vai ter uma regra, né, que a gente vai poder utilizar aqui, do volume de usuários que você tem dentro do teu ambiente, comparado, né, com o volume que você tenha, né, de acesso dentro desse teu equipamento físico. Então, conforme você vai progredindo com o teu volume aí de usuários dentro desse ambiente, vai fazendo mais sentido você fazer a aquisição, né, de licença por processador. Primeiro motivo, a gestão ela fica muito mais tranquila, né? Eu não preciso me preocupar, né, com essa gestão desse ambiente, né, de maneira aí tão pesada, né? Então, olha só,
pensando que aqui essa nossa linha de baixo aqui seja uma linha dos meus usuários, conforme eu vou adicionando usuários no meu ambiente, essa linha vai me dizendo que eu preciso de mais licença quando eu tenho mais usuários, né? Já o meu licenciamento por processador, não, ele é reto. Independente do número de usuários que eu tenha no ambiente, o licenciamento é o mesmo. Por isso que vai chegar um momento que eu vou cruzar essas duas linhas dentro do meu fator custo, tá? E essa linha aqui é importante que a gente entenda, tá? Então, se eu estou tendo um volume de usuários que o volume dele já justifica a aquisição de um licenciamento, por exemplo, por processador, vale a pena esta aquisição. Primeiro fato que eu comentei aqui é o meu licenciamento por processador não se preocupa, né, com esse limite de usuários. Segundo, que essa gestão aqui, ela fica muito mais simples, né? Quanto mais eu extrapolo esse volume aqui de usuários, mais difícil fica fazer essa gestão, uma vez que esses usuários, eles são nominados, né? Então, eu preciso olhar para esses usuários como uma pessoa específica que conversa com o meu banco de dados ou um equipamento, né, que conversa com o meu banco de dados, tá? E daqui a pouco eu vou até falar sobre um item chamado multiplexação, tá? Que ele é bem importante durante essa parte aí de licenciamento, e ele faz com que a gente aí acabe, às vezes, tendo uma falsa sensação de que o licenciamento, né, nosso por usuário está ok, quando na verdade a gente pode estar aí irregular, né? Então aí começam a entrar os nossos pontos de atenção, tá? Mas aqui é importante, então, que a gente reflita e entenda muito bem o que sobre esses nossos elementos que estão aqui na tela, onde o meu licenciamento standard refere-se ao meu processador físico do ambiente, o meu licenciamento enterprise refere-se ao número de cores que o meu ambiente tem, vezes a minha tabela da capacidade de processamento que a Oracle entrega, né? Então, o meu Oracle Core Process Factor, né, que a gente tem, e o licenciamento por usuário refere-se a uma pessoa ou um equipamento conversando diretamente aí com o meu banco de dados, tá? Então, existem esses dois tipos de licenciamentos aí que podem ser feitos, tá? Para essas duas edições, né? A forma como eu posso fazer esse licenciamento. Bom, uma vez que a gente não esteja falando e nem esteja preocupado, por exemplo, com a utilização, né, do Oracle Cloud, né, ela não é o nosso foco aqui, a gente vai ter um mecanismo on-premise, ou seja, você dentro de casa vai poder adquirir o licenciamento standard, é uma possibilidade. A outra forma que você pode fazer é tendo a versão Enterprise, né, essa edição Enterprise dentro de casa aqui também é uma outra forma válida, tá? Ou então, indo para as nuvens públicas, que eu tenho um licenciamento particular, tá, para essas duas edições aqui, tá? Primeiro, vale a pena dizer que a AWS e a Azure oferecem esses licenciamentos aqui também como serviço, ou seja, eu pago por aquilo que eu utilizo do licenciamento dele. Não é o que a gente está descrevendo aqui agora, tá? Esse mecanismo é tão simples como, né? Então, é time material. Se eu usei 10 horas, eu pago 10 horas. Se eu usei 1000 horas, eu pago 1000 horas, né? Não tem muita diferenciação entre um modelo e outro, né? De como que isso é feito. Porém, no modelo BO, né, ou seja, Bring Your Own License, você leva o licenciamento que você já possui aí do seu ambiente ou licencia um ambiente em nuvem, tá? Baseado nos elementos que a gente acabou de ver, né? Ou por usuário ou por processador. Só que aqui na AWS e na Azure, eu tenho regras específicas de licenciamento do Oracle para esses ambientes, tá? Ponto número 1 que é importante que eu entenda, tá? A regra de licenciamento por usuário, ela mantém-se, tá? Então, não tem muita diferenciação, mas, por exemplo, pegando a edição standard e comparando com o processador, eu não tenho um processador, né, lá na minha máquina na nuvem, eu não sei qual é a máquina que eu estou contratando lá para poder fazer isso, né? Eu não sei se essa máquina física tem 1 ou 10 processadores, tá? Por isso que a Oracle fez essa parceria aqui com a AWS e com a Azure para criar essas regras. Ponto número 1 que é importante de a gente considerar. A cada 4 vCPUs do licenciamento standard, eu contabilizo, né, um chip físico, né? Ou seja, é como se eu tivesse um processador físico sendo contratado. Então, se eu tenho uma licença standard, eu posso ter uma máquina na AWS com 1, 2, 3 ou 4 processadores, tá? Qualquer uma dessas equações, uma licença standard atende.
Beleza, Fábio. E se eu quiser, por exemplo, contratar mais, né? Eu quero ir para mais licenças dentro desse meu ambiente. Então, eu contrato mais 4 licenças e posso ter 2 licenças standard. Lembrando que aqui eu estou falando de núcleo físico também, tá? Se você tem Hyperthread habilitado dentro dessa arquitetura e lá dentro da documentação, cada tier dessas máquinas vai descrever dentro da nuvem se ela possui ou não Hyperthreading habilitado, tá? Isso muda também a tua equação, tá? Se a tua vCPU tem Hyperthread habilitado, você conta só meio processador para ela, tá? Então, a cada 2, você vai contar aqui como um processador para essa equação, e nesse caso que eu dei como exemplo aqui de 4, passam a ser 8 para o meu licenciamento standard, né? Até que eu chegue aí aos meus 16 licenciamentos possíveis, né, dentro desse ambiente aqui, tá? Pegando o exemplo da Standard. Pegando o exemplo da Enterprise, a equação ela vai ser a mesma, né, para eu poder fazer esse cálculo, sempre olhando para o meu núcleo físico, né, para a minha vCPU que está sendo disponibilizada. Se essa vCPU não tem Hyperthread habilitado, conta como um core. Se eu tenho Hyperthreading habilitado, eu tenho que contar aí a cada 2 para um licenciamento aí da minha edição Enterprise, tá? Então, eu posso fazer esses 2 tipos. Fábio, mas aqui na região nós temos aqui um operador de cloud e eu quero levar essa minha máquina para lá. Como é que eu faço para poder licenciar essa máquina na cloud privada que eu tenho aqui na minha região? Regras on-premise, legal? Essas regras de public cloud só valem para a AWS e Azure. Lembrando, Oracle Cloud tem um licenciamento específico, a AWS e Azure tem um licenciamento dela específico, qualquer outra nuvem vai ter o licenciamento on-premise ou algum tipo de pacote negociado diretamente com a Oracle, tá? Então, se o data center negocia com a Oracle um tipo de pacote específico, ele também pode fazer essa entrega desse licenciamento aí ou desse pacote, tá? Mas, de maneira geral, a regra que vale para o teu provedor, se ele não tem qualquer tipo de associação, né, ou qualquer tipo de mecanismo aí ligado com a Oracle, é o mecanismo on-premise, tá? Que vale para a sua nuvem, levando em consideração aí a arquitetura física. Pô, Fábio, mas lá no meu provedor eles não tem nenhuma máquina que tenha só 2 chips físicos. Você está querendo me dizer, então, que eu não posso levar uma edição standard para esse meu provedor? Não pode, tá? Fábio, lá na máquina onde eu vou ficar, é uma máquina que tem 256 núcleos no total, mas a minha VM que eu estou contratando só tem 16 núcleos. A minha versão Enterprise, para essa máquina com 16 núcleos, eu licencio 16 ou licencio os 256? Daí vem o depende de novo. Esse teu provedor utiliza a Oracle VM para poder fazer particionamento do ambiente? Se a resposta for não, tem que licenciar os 256 núcleos que você tem aí dentro da tua máquina física. Exatamente o mesmo cenário que a gente comentou aqui do licenciamento on-premise, tá? Então, não tem nenhuma regra aí diferenciada para o mecanismo aí em nuvens, tá? Então, isso aqui é um ponto de cuidado também que a gente tem que ter, porque às vezes a gente vai para a nuvem, principalmente dentro do licenciamento Enterprise, e faz simplesmente o cálculo de vCPUs que o meu provedor me entrega, olha para esse licenciamento aí baseado aí, nas regras da Enterprise, conta essas vCPUs e contabiliza o número de licenças. Não funciona assim, tá? Você tem que olhar para a tua máquina física, a menos que você tenha aí o particionamento feito aí através de Oracle VM, tá? Então, esse aqui é um ponto de atenção que, às vezes, dentro de alguns projetos, quem está conduzindo o projeto, às vezes, não está atento, né, a esses itens que eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de fazer esse licenciamento, e eu posso estar infringindo aqui uma lei aí, ou uma regra de licenciamento aí da Oracle, tá? Então, ponto de atenção aqui também para a gente poder aí, observar dentro desses elementos, tá? E o meu licenciamento standard, tá? Para quem já vem da velha guarda, né, ou seja, já vem um tempo aí trabalhando com Oracle, a gente vai perceber que a gente passou por alguns tipos ou nomenclaturas do meu standard, né? Hoje nós estamos aí com o Standard 2, tá? Que é a última diretiva de licenciamento aí que a Oracle produziu, e o que vale hoje são essas regras aqui, tá, de licenciamento. Porém, alguns clientes ainda não optaram, né, por migrar esse Standard e esse Standard 1 para o Standard 2, tá?
e acabam utilizando, né, ainda com as regras do Standard 1 ou com as regras aqui do Standard 2, tá? Nesse cenário aqui, um ponto que a gente gostaria de compartilhar aqui, que é importante, né, principalmente aí para quem está conduzindo os ambientes, né, pensando aí em longevidade aí desses ambientes, é de que se eu tenho o meu licenciamento standard, né, que nem a gente está vendo aqui nessa primeira linha aqui dentro desse bloquinho de versões, o meu licenciamento standard me permite utilizar a versão 11.1, 11.2 e 12.1. Fábio, eu não posso ter o licenciamento standard e utilizar a 12.2? Não pode, legal? Então, se você tem a documentação da versão standard, não fez ainda o trade-up dela para SE2 e está numa versão 12.2, isso aqui é entendido como uma irregularidade. Eu não posso ter esse tipo, tá, de combinação. A minha versão standard inicial só vai me permitir ter o Oracle no máximo até a minha versão 12.1. Por que a 12.1 aqui e a 11.1 aqui, elas estão aí com essa carinha cinza aqui, né, dentro dessas linhas? Porque elas já perderam o suporte Premier delas, tá? E elas não têm suporte estendido. Então, hoje, se você detectar um bug novo nessas duas versões, e eu estou com, por exemplo, a minha standard dentro do meu ambiente, eu não posso fazer um pedido de correção, tá? A única versão que me permite fazer um pedido de correção, estando ainda utilizando a versão standard, é a 11.2, tá? Mas esse suporte aqui acaba no final do ano, tá? Que é a linha que nós temos aqui embaixo, tá? Então, percebam, a 11.2 perde suporte ainda em 2020, tá? Então, nesse ano nós vamos perder o suporte para 11.2. A 11.1 já não tem mais suporte. A 12.1 no licenciamento Standard e Standard 1 não tem mais suporte, tá? A 12.1, ou seja, a versão aqui é a mesma. No Standard 2, eu ainda posso, melhor, eu ainda vou ter suporte até 2022, tá? Na 12.2 também eu vou ter suporte até 2022, e daí as outras versões, como a 18, eu vou ter suporte até 2021, e a 19 tem suporte estendido programado até 2027, tá? Então, aqui é um ponto porque a gente tem bastante clientes que estão ainda dentro desse cenário, né? Licenciamento Standard e Standard 1, né? A gente reconhece que existe ainda algumas vantagens, né, quando eu estou dentro de alguns desses licenciamentos, por exemplo, poder ter 4 processadores dentro do ambiente, né? Então, essas regras de licenças anteriores aqui tinham esse tipo de permissão, mas percebam que eu tenho data limite de uso, tá, para isso, ou seja, a partir do final do ano, ou seja, virando de 2020 para 2021, todo mundo que possui licenciamento Standard e Standard 1 não vai ter mais uma versão para instalar no ambiente que esteja suportada pela Oracle, tá? A única alternativa que esses clientes aqui vão acabar tendo vai ser, alternativa número 1, ficar com o meu ambiente totalmente sem suporte e não poder mais atualizar eles, né, para essas novas versões. Ficar com esse ambiente regular fazendo o trade-up para a minha edição Standard 2, legal? Então, essa é uma alternativa que sobra aqui. Aqui a gente está falando da edição Standard, tá? A Enterprise continua com essas mesmas datas aqui de End of Life, tá? Algumas delas mudam aqui, tá? Mas eu não tenho essa preocupação de substituição de licenciamento que aconteceu dentro da minha edição Standard, né? Então, aqui eu tenho essa progressão aqui dessas edições, tá? Tem mais detalhes aqui dentro desse link, que nem eu comentei, que vai ser compartilhado com vocês. Lá vocês podem ver até quando cada uma das minhas edições vai ser disponível, até quando cada uma delas tem suporte, que tipo de suporte eu tenho para cada uma delas, né? Se é o meu suporte Premier, se é um suporte estendido, se é um suporte específico, né? Então aqui tem mais detalhes. Mas aqui é também um ponto de atenção em relação a licenciamento, porque chegando o final do ano, né? Ou seja, a gente fazendo a virada aí de 2020 para 2021, essas duas licenças aqui, ó,
não poderão ter mais um produto que tenha evolução aí tecnológica, né? Elas vão estar limitadas aqui a minha 12.1, né? Se eu quiser utilizar a 12.1, mas a 12.1 já está descontinuada, né? Ou ficar na minha 11.2, mas essa minha 11.2 vai deixar de ter suporte em dezembro, né? Que nem a gente viu aqui na reguinha abaixo, tá? Então, isso vai fazer com que a gente acabe aí precisando evoluir para uma SE2 para poder continuar usufruindo aí das versões das atualizações tecnológicas fornecidas aí pela Oracle, tá? E também tendo aí possíveis correções aí dentro do meu ambiente sendo disponibilizadas, né? Então sendo entregues aí para quem tá fazendo aí essa aquisição, legal? Falando de alta disponibilidade e de testes, né? Ainda também dentro do circuito de licenciamento, o que é permissivo, o que não é permissivo, né? Primeiro ponto, qualquer tipo de replicação de dados que eu faça no meu ambiente, independente se eu acesso dados do outro lado ou não, ou seja, uma arquitetura que a gente encontra com certa frequência. O meu cliente está replicando logs do meu servidor principal para o servidor secundário. Para caso aconteça algum problema nesse servidor secundário, eu suba o Oracle nesse ambiente e passe a utilizar o Oracle nesse ambiente aí, né, por conta da minha máquina principal aí ter sido interrompida, enfim, por qualquer tipo de catástrofe, tá? Se você estiver aplicando as logs no Oracle no seu servidor secundário, tá? Esse servidor secundário precisa ser licenciado, tá? Então, não existe a possibilidade de eu ficar aplicando essas logs no meu servidor secundário e não ter a licença dentro desse meu servidor secundário. Fábio, eu só envio as logs para o meu servidor secundário, mas lá elas só ficam armazenadas, eu não aplico ela dentro do meu Oracle. Preciso ter algum tipo de licenciamento? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, se é só armazenado as logs num servidor separado, não tem nenhum tipo aí de licenciamento. Mas se eu tenho uma instalação no Oracle do meu outro lado e eu fico fazendo a aplicação das minhas logs dentro desse ambiente, necessariamente esse ambiente aí precisa ser licenciado. Não importa o seu uso, tá? Às vezes a gente ouve durante o projeto, mas Fábio, eu não vou conectar nesse ambiente, eu não vou ler dados, eu não vou disparar comando contra esse ambiente. Não tem problema. Pelas regras de licenciamento, basta que esse ambiente esteja recebendo log para que seja necessário a parte de licenciamento dele, ou seja, o teu Oracle no teu ambiente secundário vai estar em recovery mode, e esse teu recovery mode vai fazer com que você necessite aí de licenciamento dentro desse ambiente, legal? Cenário número 2, sobre a parte de licenciamento de testes, né? Aqui o meu teste não é o ambiente de teste, nem o ambiente de homologação. Por que o ambiente de teste de homologação? Se eles ficam ligados direto, eles precisam ser licenciados de maneira normal, tá? Eu não tenho isenção de licenciamento por conta dos meus ambientes de testes ou dos meus ambientes de homologação, tá? Eles precisam ser licenciados também, assim como qualquer outro ambiente, tá? Não existe uma isenção aqui pelo fato de não ser um ambiente produtivo, tá? O licenciamento aqui que eu estou comentando para teste é teste no seguinte sentido. Fábio, eu quero testar se o restore do meu backup está funcionando. Eu posso subir uma máquina do Oracle num ambiente apartado, restaurar o meu backup lá, fazer umas consultas para ver se está tudo certo e daí destruir esse ambiente? Pode. Você pode fazer isso 4 vezes no ano. E cada vez que você fizer isso, você não pode exceder 2 dias, tá, de máquina em up. Ou seja, se eu ligar minha máquina e deixar o meu Oracle instalado e funcionando lá, eu não posso exceder aí essas 48 horas, tá? Ou seja, num final do ano, ou seja, quando finalizar esses meus 12 meses, eu posso ter o uso máximo de 192 horas, tá? Aqui eu estou falando que eu posso ter o uso máximo de 192 horas porque a gente tem 2 fatores limitantes, tá? O número máximo de utilização por ligação desse ambiente e exemplo de restauração e o número máximo de testes que eu posso fazer, tá? Se eu fizer, por exemplo, 4 testes de 2 horas, eu utilizei somente 8 horas desse ambiente de testes, mas eu já cheguei no limite de 4 testes. Então, os 192 horas aqui não é o meu fator limitante, tá? Então, os 192 horas aqui se eu utilizar 48 horas por teste, por 4 vezes que eu faça essa utilização, eu vou ter essas 192 horas, que é o meu limite máximo total possível, tá? De fazer teste no ambiente secundário.
Qualquer outra utilização que exceda isso daqui dentro de um exemplo de testes não é válido, tá? Não pode ser feito essa utilização, legal? Então, Fábio, eu quero fazer uma POC de um software novo que usa Oracle e essa POC vai levar 30 dias para poder fazer esse teste. Preciso licenciar o Oracle? Pelas regras, você precisa licenciar o Oracle, tá? Não tem nenhum tipo de exemplificação aqui que me dê suporte para isso, tá? A menos que eu vá para as licenças aí não pagas, né? Que é a licença XZ da Oracle, que é a minha Express Edition, que ela não está ainda na versão 19, né? Mas é uma licença que eu poderia utilizá-la de maneira gratuita, mas com severas limitações aí de uso dentro desse licenciamento, tá? Então, outro ponto aí que às vezes a gente também encontra, né, durante os desenhos de projeto, tá? São esses dois elementos aqui. Usa-se pensar, né, que a gente pode ter um ambiente secundário, porque a gente não está utilizando esse ambiente no sentido de não fazer consultas nesse ambiente, não disparar com consultas contra esse ambiente, que ele não necessita de licenciamento, tá? Não é verdade. A regra da Oracle requer licenciamento aí para esses ambientes, tá? E aqui eu criei alguns cenários de atenção que eu diria que são os cenários mais comuns, né, que a gente acaba conhecendo quando a gente vai desenhar os modelos aí para os nossos clientes, né, e fazer esses usos, que são cenários que sempre geram preocupação, né. Cenário número 1, né, licenciamento aí por número de usuários, tá. Eu tenho aqui uma base Oracle, né, e tem uma pessoa acessando diretamente o Oracle. Uma licença, muito claro. Tem uma segunda pessoa acessando o Oracle, outra licença, muito claro. E tem um equipamento aqui que acessa o Oracle. Porém, esse equipamento, ele é operado por duas pessoas distintas, tá? Uma no primeiro turno, outra no segundo turno. Fábio, aqui, pelo que você me falou, é uma licença por pessoa ou por máquina que acessa o ambiente. Depende. Aqui começa o cenário de multiplexação. Se eu tenho pessoas que utilizam o equipamento, que utilizam o Oracle, contabiliza as pessoas do outro lado, na outra ponta, tá? Então, esse aqui é um ponto interessante, tá? Então, se tenho duas jornadas de turno de pessoas que utilizam o equipamento, que conversa com o Oracle, eu preciso de duas licenças. Fábio, mas é só esse equipamento que conversa com o Oracle. Mas aqui eu preciso multiplexar ela pelo volume de usuários que está do outro lado, tá? Então, aqui também é uma contabilização que acontece, né, por engano, às vezes, né, quando a gente vai fazer aí alguns exemplos de solicitação de auditoria pelos nossos clientes, a gente percebe aí que tem clientes que acabam aí não estando compliance por conta, às vezes, de cenários aí como esse aqui que eu acabei de citar, tá? Outro cenário de licenciamento por usuário que acaba gerando, né, dúvidas aí e às vezes a gente acaba também identificando cenários não compliance. Primeiro, 2 usuários acessando diretamente o Oracle. Muito clara a regra, se eu acesso diretamente o Oracle, preciso de licenciamento para esses usuários. Mas olha só que interessante. Se eu tenho, por exemplo, a minha empresa batendo ponto, né, ou fazendo a minha biometria aqui, né, dentro do meu registro eletrônico, gravando esses dados numa base, por exemplo, MySQL, e eu simplesmente replico esta base de dados para o meu Oracle, na verdade, no entendimento aqui, né, da arquitetura da Oracle, você está utilizando o MySQL simplesmente para mascarar um uso direto da tua base Oracle. Porque você está gravando no MySQL, mas você está replicando esse dado integralmente para a base Oracle, ou seja, você só está utilizando o MySQL como cotovelo. Quem que eu tenho que licenciar? Estes usuários aqui na ponta. Sistemas de RH, pessoal, são os sistemas que a gente mais encontra, né, quando os clientes nos pedem para poder fazer algum tipo de levantamento, possíveis problemas aí de auditoria, tá? Outro exemplo a minha folha de pagamento está aqui dentro do meu Oracle e todo mundo da empresa acessa o RH online. Eu tenho que licenciar toda a empresa, eu não licencio o servidor de aplicação apenas, tá? Então, esse conceito aqui é um conceito de multiplexação, tá? Por isso que sempre quando a gente tem exemplos de multiplexação dentro da arquitetura dos nossos clientes, a gente recomenda que ou ele vá para um licenciamento por processador, onde isso não deixa de ser uma preocupação desse cliente, tá? Ou ele elimine, né, essas conversações aqui, né, de maneira que o ambiente intermediário passe a ser somente aí um cotovelo, né, de utilização aí do elemento A para o elemento B, tá? Percebam que não é proibitivo, tá, o uso de comunicação entre ambientes.
O que não pode é simplesmente um dado entrar por um ambiente direto e cair num segundo ambiente, simplesmente sem ter nenhum tipo de tratamento, tá? Agora, por exemplo, se aqui dentro rodasse todo o meu sistema de RH, folha de pagamento e etc., e esse sistema aqui simplesmente enviasse um arquivo de pagamento para o sistema financeiro que está em Oracle, nesse exemplo, sim, eu contabilizaria apenas, né, o uso de uma licença, tá? Então, percebam que é muito de interpretação, né, esse cotovelo aqui, e o quando que ele está ou não dentro do exemplo de multiplexação aí de usuários, né? Aplicações web, assim, nós nunca recomendamos que aplicações web sejam licenciadas por usuários, né? Na verdade, o licenciamento por usuário, ele é interessante quando eu tenho uma empresa que eu não tenho sistemas públicos, né? Ou seja, eu não dependo de publicação de informação, né, de acesso a essa minha base, e eu tenho um número muito fácil de usuários de ser controlado, né? Então, eu tenho ali 20, 30 usuários dentro da minha corporação. Então, eu consigo ter um controle disso. A partir do momento que isso extrapola, vai com um quantitativo elevado, né? A gente já viu, por exemplo, clientes com 100 licenças para usuário, o controle dessa licença começa a ficar muito pesado, muito exigente. E a chance de você acabar estando fora de compliance, não por algum tipo de má utilização sua, né? Mas assim por às vezes uma questão de atenção, né? Um usuário saiu e entrou outro usuário, só que os dois IDs continuaram ativos dentro da minha aplicação. Isso pode dar margem aí para a hora que eu entender, por exemplo, que eu tenho mais usuários do que eu deveria dentro do meu ambiente, por exemplo, tá? Então, aqui é uma regra extremamente crítica aí para a gente poder levar em consideração. Aqui falando do licenciamento por usuário, independente de ser standard e independente de ser enterprise, legal? Outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo aqui do licenciamento agora por processador, né, levando em considerações a regra aí do Standard 2, tá? Dois exemplos que a gente às vezes detecta, mas percebe que eles não está compliance, né? Primeiro exemplo, né, eu tenho uma arquitetura em rack. Então, o hack requer que eu tenha minimamente 2 ambientes conversando, né? Entre eles, isso me dá alta disponibilidade, porque o usuário pode conectar no ambiente A ou pode conectar no meu ambiente B e fazer o uso do Oracle. Uma vez que um dos ambientes caia, o outro ambiente continua processando, ou seja, eu não tenho nenhum tipo aí de preocupação, né, em relação à alta disponibilidade. Porém, percebam que o licenciamento do standard é limitado a 2 processadores, tá? Tem alguns cenários, às vezes, que eu faço replicação da minha log para um terceiro ambiente. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o hack inteiro, esse terceiro ambiente assumiria, né, essa minha operação. Então, aqui eu tenho um exemplo de DR mais alta disponibilidade. Esse cenário aqui é um cenário que ele não está em compliance. Fábio, mas por que não está em compliance? A Oracle me diz que cada máquina tem que ter apenas 2 processadores. Eu estou vendo aqui que cada uma tem um processador. Perfeito. O problema é que o pool de recursos que você está utilizando aqui para poder fazer o teu ambiente operar são 3 processadores. Um no nó 1, um no nó 2 e um terceiro no meu nó de DR, tá? Então a leitura aqui é de que eu estou utilizando a edição standard, tá? Num cluster de ambientes que está separado simplesmente por segurança minha, mas que eles em si só, né, formam uma única coisa, um ambiente de alta disponibilidade com possibilidade de DR, tá? Então a leitura da Oracle é em cima do todo aqui, tá, pessoal? Então não somente em cima do meu ambiente unitário, não só em cima desta máquina física unitariamente, tá? Segundo exemplo que às vezes a gente encontra, né? Então, licenciamento Standard 2, 2 processadores. Tenho minha máquina principal, que está todo mundo consumindo dados dela, e tenho uma máquina de DR que tem a mesma capacidade da máquina principal. 2 processadores aqui, 2 processadores aqui. Eu faço log chip de cá para cá. Essa máquina aqui poderia ser licenciada? Não poderia. Por quê? Já atingiu o número de 2 processadores dentro desse ambiente, tá? Fábio, se eu tirar um processador de cada lado, eu estou compliance? Está. Fábio, mas se eu tiver 4 licenças, mesmo assim eu tô fora de compliance? Mesmo assim você está fora de compliance. Por quê? Isso daqui para a Oracle representa um único ambiente, tá?
Produção que é associado a essa produção eu tenho o vínculo de uma alta disponibilidade. Então, o licenciamento ele é regido por esse cluster de recursos aqui, ó, tá? Por esse pool de recursos. Então, nesse exemplo aqui, mais uma vez, essa sua segunda máquina está apartada por comodidade do ambiente de fazer o DR e poder chavear entre elas. Mas ela participa da mesma produção que esse ambiente. É por isso que a regra vale para esses ambientes aqui como um todo, legal? Então, dois exemplos aqui que são exemplos de atenção, tá? Porque lendo somente a documentação do jeito que ela tá escrita e não prestando atenção nas entrelinhas, você acaba não entendendo que esses cenários aqui são cenários que não estão compliance, né? De acordo aí com as recomendações aí da Oracle, tá? E dentro do exemplo de Enterprise, né? Aqui no exemplo de Enterprise, a gente dificilmente vê irregularidades no sentido de uso do processador, tá? Mas também é um exemplo que pode acontecer. Mas aqui eu gosto de destacar um outro tipo de possível, né, irregularidade que às vezes a gente possa enfrentar. De novo, né, não por mau uso, não por algum tipo de intenção ruim do ponto de vista do cliente, mas às vezes por algum lapso de uso você acaba utilizando algum componente que não deveria, tá? O licenciamento do Enterprise, ele tem muito mais funcionalidade, tá? Porém, nem todas as funcionalidades que estão disponíveis para você dentro do seu banco, elas podem ser utilizadas sem o pagamento de extra cost, né? Ou seja, sem a compra de uma option específica para isso, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a parte de compressão de dados durante o backup, né? Então você vai lá, faz o teu backup lá por RMAN, utilizando, né, a compressão de dados para você poder ter um backup menor aqui do outro lado, tá? Então você está preocupado com essa utilização aí de dados. Porém, você percebe que o RMAN aceita outros parâmetros, né, de compressão que não somente o Basic, né? Você pode utilizar aí um parâmetro medium de compressão, ou seja, a compressão fica muito melhor, tá? O meu arquivo fica menor, é claro, custa um pouco mais de CPU para o meu banco, mas eu tenho um arquivo menor do outro lado aqui, né, para eu poder fazer esse meu backup. E se você colocar esse parâmetro durante a configuração do RMAN, esse processo vai continuar funcionando. Porém, a partir do momento que você utiliza esse parâmetro de compress em nível medium ou high, ele habilita internamente uma option aqui, tá? Que é a tua option de processamento e compressão, tá, do teu backup, tá? Então, essa option ela precisa ser paga, ela precisa ser comprada separadamente, tá? E às vezes você acaba não percebendo isso durante na documentação que isso é necessário, né? Isso está lá dentro da página, mas às vezes a gente vai direto para o ponto de configuração e não se atém que lá embaixo está escrito, olha, se você utilizar os parâmetros X, Y e Z, esses parâmetros são regidos, né, por uma option adicional e você precisa adquirir, né, essa option adicional. Esse é um exemplo. Ou exemplo de alguma funcionalidade analítica, né? Você percebe, por exemplo, que a organização dos teus dados dentro do Oracle de maneira tabular te dá um melhor desempenho analítico. Porém, isso é uma funcionalidade de uma feature de Analytics do Oracle. Ela não é uma feature que você pode utilizar de maneira independente, tá? Você precisa pagar, tem extra cost envolvido no uso dessa funcionalidade, tá? Isso faz com que você esteja com o teu Oracle, está utilizando o teu Oracle, bate lá uma auditoria e fala, olha, eu preciso olhar como é que está o teu ambiente. Você fala, cara, aqui está tranquilo, a máquina está, 100% dos cores estão aqui, o licenciamento está aqui, está feito, e a Oracle vai lá e olha essas funcionalidades internas e percebe que você tem 3, 4 options habilitadas dentro do seu ambiente, tá? E isso vai gerar para você um find de auditoria da Oracle, e daí você vai ter que entrar em todo o circuito de negociação, né, com a Oracle, para que você possa, né, regularizar essa situação aqui do uso, né, de uma opção não autorizada dentro do teu ambiente, né? Aqui é um ponto de atenção bem importante, né, porque quando você vai utilizar determinadas funcionalidades dentro do Oracle, é sempre importante entender muito, estudar muito sobre ela para ter certeza aí de que ela não é uma funcionalidade que necessariamente possa gerar aí um custo extra aí para a tua organização e colocar, né, vocês aí no cenário aí que não é um cenário legal de a detecção de find aí, por exemplo, quando você vai aí sofrer uma auditoria aí
do time da Oracle, tá? Então, é um ponto bem importante, principalmente porque, às vezes, algumas dessas opções têm algum custo aí elevado, tá? E ela é regularmente condizente com o número de licença que você tem, tá? Então, com o número de processadores. Então, o número da fatura que, às vezes, você tendo algum tipo de irregularidade, pode ser caro aí para a organização, tá? Então, outro ponto aí de atenção aí que a gente precisa aqui de um exemplo aí de atenção dentro do uso aí da Enterprise, tá? Pessoal, dito isso, né, eu sei que nós passamos aí alguns minutos aí em relação ao uso, tá, do licenciamento. Eu vejo aqui que tem 4 perguntas aqui para a gente poder responder aqui. Eu vou responder essas 4 perguntas, mas gostaria também aí de deixar disponível, né, os nossos canais para que vocês possam entrar em contato aí conosco, tá? A gente consegue aí ajudar a fazer esse levantamento, ajudar a fazer esse entendimento, né? Então, alguns dos trabalhos que a gente pode fazer aí com o time de vocês também em relação a essa otimização aí de licenciamento, tá? Dentro do ambiente de vocês, tá? Então, vamos lá em relação às perguntas, Felipe. Me ajude aqui, cara. Arilson. O que eu perco se virtualizar o Oracle? Suporte? Pergunta? Então, Arilson, a tua pergunta aqui é em relação o que você perde se você virtualizar o teu Oracle, tá? Primeiro depende, se você for virtualizar com algum produto não homologado pela Oracle, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de VMware, por exemplo, você está sem compliance, tá? Então, se você virtualiza esse ambiente, mas o teu ambiente físico não está 100% licenciado, você pode estar fora de compliance. Mas o simples fato, às vezes, de você ter o teu ambiente físico 100% licenciado e virtualizar esse ambiente para o uso do Oracle, não te faz perder nenhum tipo aí de funcionalidade e a Oracle não proíbe que você use o mecanismo de virtualização, desde que você esteja totalmente regular, ou seja, a tua máquina física esteja totalmente licenciada, tá? Então perceba que aqui a grande sacada do ponto de vista de licenciamento é ter essa camada física sendo atendida, tá? Ter essa camada física licenciada, tá? Se ela tiver licenciada, o que você faz dessa camada física para cima, não tem nenhum problema. Se você vai quebrar os teus recursos em 2 ambientes, se você vai utilizar um virtualizador para ficar mais fácil para você gerenciar o teu parque de máquinas, não tem nenhum problema, tá? Desde que a tua camada de baixo aqui esteja totalmente licenciada. Agora, se você simplesmente virtualizar e tiver uma discrepância entre esse ambiente virtual e a tua máquina física, aí você está sem compliance da Oracle e isso pode estar aí sujeito a algum tipo de penalidade pela auditoria deles, tá? Próxima pergunta aqui, Felipe. Aqui uma pergunta do Juliano, em relação ao licenciamento por usuário. Quando temos uma máquina e mais de um usuário, se essa máquina for uma catraca, por exemplo, que vai dar acesso a todos os funcionários, precisa ser licenciado pela quantidade de pessoas que passam pela catraca? Perfeito. Esse é exatamente o mesmo exemplo do ponto e o mesmo exemplo aí de multiplexação, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço é assim, essa catraca, ela faz algum tipo de controle? Porque se essa catraca simplesmente ela fizer contagem desses usuários, é um exemplo onde eu tenho um equipamento basicamente funcionando conversando com o Oracle. Eu não tenho interação de humano com a catraca, né? Ela só conta o número de usuários que estão passando. Porém, se eu tenho, por exemplo, uma carteirinha, né? Ou seja, um crachá, alguma coisa assim, um ID, um RFID, e eu bipo esse item, e esse item vai, autentica na base Oracle e diz se essa pessoa pode ou não entrar dentro da corporação, esse exemplo é um exemplo de multiplexação. Eu preciso licenciar todas as pessoas que bipam dentro dessa catraca aqui, tá? Mas é um outro exemplo aqui que sempre quando envolve pessoas, RH, autorização, ponto, a chance da gente cair num cenário de multiplexação é muito alta, tá? Então, dentro desse exemplo aí, tem que só se verificar. Se eu tiver que fazer qualquer tipo de interação com a catraca, que ela consulte no banco para fazer a autorização ou não, multiplexação, todos os usuários precisam ser licenciados aqui, tá? Temos outra pergunta do Marco Duque. No caso de uso do RDS da AWS em BO, em multi-AZ, denota a mesma questão do recovery? Então, aqui a questão do uso do RDS, pelo exemplo que eu entendi, tá? Você tem um ambiente local e você tem um ambiente de RDS na AWS, tá? Como sendo o DR de vocês, tá? Ou, enfim, você replica dados para lá para poder consumir com um BO, com um Power BI, enfim, qualquer outra ferramenta, tá?
Nesse teu cenário aqui, tá? Se você estiver utilizando o tipo de licenciamento BO, que é Bring Your Own License, ou seja, levando essa tua licença para lá, tá? Vale as mesmas regras que a gente acabou de comentar aqui de nuvem, aonde eu posso ter no máximo um processador aqui, ou 4 vCPUs dentro da AWS, e um processador, ou quantos núcleos lógicos eu tenha dentro do meu ambiente local, tá? Mas essa combinação também é uma pergunta bem interessante, tá? Como a AWS tem uma regra específica de licenciamento para eles lá em cima desses ambientes, a combinação desses dois cenários aqui, de on-premise mais nuvem, tem que continuar respeitando o meu limitador aí de 2 processadores para edição standard, tá? Então, esse limitador, ele aparece dos dois lados, tá? Então, por mais que aqui eu tenha uma regra específica para nuvem e uma regra específica para cloud, para on-premise, desculpe, eu tenho fatores que limitam esse meu licenciamento aí entre esses exemplos, legal? Perfeito. Mais uma pergunta do Rafael. Licenciamento Standard 2 por usuário me dá direito de atualização até a versão 19C, por exemplo? Se você estiver dentro do Standard 2 por usuário e tiver com o suporte ativo, você pode fazer a atualização até a 19 sem nenhum problema, tá, Rafael? Então, aqui, o licenciamento da edição 12 por usuário, aliás, da Standard 2, tá, por usuário, ela me permite ir até a última versão. Como a Standard 2 é o último tipo de licenciamento, ou a última forma de licenciamento que a Oracle tem, ela faz com que eu consiga navegar até as últimas versões, desde que eu tenha suporte ativo, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Se eu não tenho suporte ativo, ou seja, meu suporte venceu, eu não posso mais fazer atualização tecnológica do ambiente. Eu tenho que fazer o restatement, que é, ou seja, regularizar esse período que eu fiquei sem suporte, para daí poder fazer essa minha atualização do meu ambiente. Agora, se você está com o seu ambiente aí fazendo o uso do suporte, né, ou seja, pagando o uso do suporte aí, você pode fazer essa atualização sem nenhum problema aí, que o teu ambiente aí está totalmente tranquilo aqui. Beleza? Agora a pergunta do Fabiano. Tem um ambiente Oracle 11.2.0.4, licença legal. standard, 4 licenças, máquina com 2 processadores. Posso colocar quantos binários quiser na máquina? Uso de Docker. Posso colocar quantos quiser nessas duas máquinas? Pode. Aqui, assim, ó, se o teu ambiente físico, cai no mesmo exemplo que a gente comentou aqui no começo, né? Se o teu ambiente físico é um ambiente que está licenciado, você utilizar mecanismos de containerização em cima, na camada de cima aqui, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, Fábio, eu tenho esse ambiente físico com duas licenças, eu tenho 2 processadores, eu tenho 4 licenças, ou seja, eu tenho mais do que necessariamente eu preciso, tá? E em cima dela eu tenho o meu Docker rodando em cima de VMs. Tranquilo, não tem nenhum problema. Por quê? A minha camada física está licenciada. O que eu faço daqui para cima não tem nenhum tipo aí de problematização, né? Então, se eu quiser criar 3 VMs de banco de dados e cada uma dessas 3 VMs aí, instalar o meu standard aí e usar ela, uma vez que a minha máquina física está licenciada, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, ele é um cenário físico, só depende da tua camada física abaixo aí, estar sendo aí atendido, tá? Lembrando só que a versão que você está utilizando perde suporte aí em dezembro deste ano, tá? E a única saída que a gente tem aqui é fazer o trade-up aí da licença, a atualização dela para a Standard 2, e a partir daí você continuar aí podendo fazer as atualizações tecnológicas. Legal? Agora, outra pergunta do Fabiano. Como descobrir em um database Oracle quais options já foram utilizadas? Como faz para mudar a licença Standard para Standard 2? Primeira pergunta, né? Como é que eu faço para descobrir se eu tenho options que foram ou não utilizadas, né? Então, tem alguns comandos que a gente pode fazer dentro do banco para poder descobrir isso, né? Então, aqui a gente consegue ajudar vocês nesse sentido, tá? Verificar se o que vocês têm hoje está ou não compliance, né? Então, a gente pode levantar isso com o time da Oracle e dentro do ambiente de vocês, tá? Mas, de fato, tem comandos que me listam essas informações e a gente consegue ter essa resposta, tá? Então, respondendo a minha primeira pergunta, e para poder você sair do licenciamento Standard 1 ou Standard e ir para o Standard 2, você precisa contactar, né, um dos seus veículos aí de atenção para vocês, né, que faz a revenda desse licenciamento, né, ou que fez essa revenda, ou a própria Horus, né, se você quiser ter contato conosco, e nós iniciamos, né, esse processo aí de trade-up aí do licenciamento, né.
Alguns tipos de licenças, né, que é o caso aqui da minha standard, eu não preciso, né, ter nenhum custo extra, e o tipo de licença, por exemplo, aqui no meu Standard One, eu tenho um custo extra aqui para poder fazer essa atualização, mas é um custo relativamente baixo, tá? Não é um custo elevado. Isso vai fazer com que daí eu passe a ser regido pelo licenciamento da Standard Tool, ou seja, eu faço o trade-up da minha licença de um para o outro, tá? Mas depende de um canal que converse direto com a Oracle, aqui a gente pode fazer aí essa ponte aí com você, ou o seu parceiro que hoje já faz esse atendimento também pode fazer isso aí sem nenhum problema, legal? Tá, temos um comentário do Valdir aqui. Neste exemplo de CPU, você comentou do hack, mas a 19C não tem mais a possibilidade de instalação do Oracle em hack no Standard Tool. Isso é legal, né? Então, o Oracle Hack, não só o hack, mas o hack OneNode deixa de existir, tá? Na Oracle no 19, tá? Esse é um ponto bem legal, tá? O exemplo que eu dei aqui de hack é para bastante cliente, às vezes estão na 12 alguma coisa, ou às vezes estão até na edição 18, tá? Para a edição 19, para a versão 19, dentro da edição standard, não existe mais a possibilidade de hacks, tá? Então, quando os clientes estão vindo conversar conosco em relação a licenciamento, atualização, a gente já está passando todo esse fulfillment aí de atualização tecnológica e todos esses pontos de atenção para os clientes, para que ele possa olhar de fato para uma arquitetura que de fato vai fazer sentido para ele em 3, 4, 5 anos, né? Senão a gente pensa numa solução nesse momento e daqui a algum tempo eu já não tenho mais essa funcionalidade disponível, né? Isso é verdade para o Oracle Hack agora, como também foi verdade quando a gente saiu de uma 12 para uma 18 para o Oracle Streams, né? Que era um mecanismo de replicação de informação, né? Bem interessante, mas também foi descontinuado dentro da standard, né? Então, a Oracle vai lapidando os produtos conforme ela acha mais interessante dentro da estratégia dela de mercado, e de fato, algumas funcionalidades elas vão sumindo conforme a minha versão vai evoluindo e outras novas vão aparecendo dentro desse exemplo, tá? Mas é bem importante esse ponto aí que você acabou de citar, legal? Então vamos agora para a última pergunta. Existe algum link informando todas as options pagas à parte para distribuição? Tem sim, eu vou pedir para o Felipe encaminhar esse link aí para vocês, junto com essa documentação, para quem participou aqui do webinar, tá? E lá você vai poder ver todos os itens que tem extra cost aí dentro da utilização, tá? Então você vai conseguir ver a funcionalidade, enfim, né? A feature que está sendo aí, pode ser utilizada por vocês, e quais features tem ou não custo adicional, né? Para utilização aí dentro do ambiente, né? Então, tem esse link sim que a gente consegue compartilhar com vocês, e daí eu peço para o Felipe encaminhar ele junto, tá? Ou às vezes a gente até coloca aqui dentro da documentação esse link, e aí a gente vai conseguir acompanhar aí todos esses itens aí que nós tivemos aqui, legal? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês aí em relação aí à apresentação, tá? A Horus fica disponível caso vocês queiram fazer algum tipo de levantamento, algum tipo de parceria aí dentro do ambiente de vocês, tá? Para quem está participando e já é nosso cliente, né? Se tiver algum tipo de dúvida, fique aí à vontade para entrar em contato aí conosco, a gente está disponível aí para atendê-los, tá? Para quem ainda não é cliente e gostaria de entender um pouco mais como nós trabalhamos e como a gente pode ajudar vocês aí, pode ficar aí à vontade para entrar em contato conosco, a gente está aí sempre à disposição, tá? Agradeço imensamente a participação de vocês, tá? Desejo a todos aí uma ótima tarde aí e um bom dia de trabalho a todo mundo, né? E fiquem seguros aí, né? Então, tomem cuidado aí com a coronavírus aí para vocês. Fechado, pessoal? Grande abraço aí e a gente se vê aí no próximo webinar. Fechado?